Deus não foi criado. Existe uma verdade, que não pode ser relativizada, a verdade absoluta, que está aqui, ó. Está aqui. A Bíblia começa e termina da mesma forma. A Bíblia diz que nós estaremos ausentes no corpo e presente com Cristo. É instantâneo. Tanto João quanto Pedro, eles se referem a Jesus como o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Acredito que há uma expectativa no céu de quando nós chegarmos lá, eles virem perguntar para nós como foi teu próprio Deus habitando no teu coração. Um livro escrito por mais de 40 pessoas, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, por níveis de pessoas diferentes, não há contradição. Nós não seremos eternos, nós participaremos da eternidade. Porque qual é a definição de eternidade? A definição de eternidade é não ter início e não ter fim. Deus, através da sua onisciência e da sua soberania, atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus, Deus já sabia que criaria o homem pecaria, por isso a necessidade de um preço a ser pago. Mas a motivação, creio, que levou Deus a criar todas as coisas foi o relacionamento com a humanidade. E eu quero te convidar a participar. Esse é o primeiro episódio da série bíblica aqui do Inédita América. Nós vamos destrinchar a Bíblia para vocês aqui de uma forma simples e objetiva, trazer uma linguagem fácil de ser entendida. Nós vamos aí de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, nós temos dia para começar, que é hoje, mas não temos dias para acabar, porque são mais de 60 livros na Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro só, mas não é. É um almanac composto por 66 livros. 66, pastor? 66 livros. Eu tô aqui com o pastor Misael, da igreja MSBN de Seattle. Pastor, dá um bom dia de novo pro pessoal. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Depende do horário que você tá nos assistindo. Que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer ao Eduardo, o Lucas, os meninos aqui do Inédita América que me chamaram e me colocaram essa responsabilidade de falar no primeiro episódio, gente. Falei, meu Deus, podia deixar pra depois. A régua vai ser instalada em cima desse episódio, pastor. Então vai estar fácil superar, isso? Então, aí vai estar fácil. Então, assim, eu quero orar mais uma vez. Por mais que vai ser o primeiro episódio que a gente vai colocar aqui, eu quero que vocês saibam que tudo que nós estamos aqui é porque Deus permitiu. Não tem como eu não falar que a gente já não gravou uma vez. Gravamos uma vez. Nunca aconteceu isso aqui no nosso estúdio de a gente perder 30, 40 minutos de gravação de áudio e tudo. Recebemos um comentário falando que estava sem áudio. E depois nós vamos ver que tudo validado, tudo testado. Começamos tudo mais cedo para ter certeza que estaria funcionando. E uma coisa simplesmente sem explicação aconteceu de o áudio não salvar e não aparecer ao vivo. E a conclusão que eu tiro a gente tá no caminho certo. Porque se tem alguém tentando atrapalhar o que nós estamos fazendo, é porque a gente vai alcançar muita gente. E eu quero começar de novo orando, pastor. Mais uma vez aqui, é o episódio 1, mas eu estou de novo orando, porque a gente orou a primeira vez e agora a segunda vai ser mais potente ainda. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque se nós estamos aqui, é porque Deus nos permitiu. Quero agradecer a Deus pelas mais de 75 mil pessoas que nós alcançamos nos últimos 30 dias. Meu Pai, que nós possamos preencher a vida dessas pessoas com a sua palavra, meu Pai. Com as palavras que estão na sua escritura. Nos usa, meu Pai. Usa-me, usa o pastor Misael hoje para entregar o melhor do conhecimento dele. Preencha ele com a sua unção, meu Pai, com o seu espírito, que ele entregue o melhor aqui hoje. Lucas que tá aqui na edição, Robson que tá presente aqui no estúdio, meu Pai. Eu quero orar e agradecer pela vida de cada um. Eu sei que o Senhor está conosco nesse propósito, meu Pai, porque é sem explicação que nós temos vivido. Literalmente, eu não tenho palavras para descrever o quanto o Senhor tem agido na nossa vida nesses últimos meses. O quanto o Senhor queima o nosso coração. O quanto queima no nosso coração levar a sua palavra para pessoas onde a igreja não alcança, meu Pai. Usa esse podcast, Pai, como um instrumento de evangelização.
Usa-nos, meu Pai. Nos entregamos tudo, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso estúdio, essa internet, essas câmeras, esses microfones, meu Pai. Que eles possam pegar o melhor da sua palavra e entregar e impactar as pessoas, meu Pai. E que através desse podcast as pessoas reacendam a chama ou acendam a primeira vez e busquem conhecer ao Senhor. Porque nós, Pai, nós não salvamos ninguém. O Espírito Santo faz o trabalho, mas nós vamos entregar o recado da melhor maneira. E assim eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós estamos falando aqui, vamos começar o primeiro episódio da série bíblica de Gênesis ao Apocalipse. E o melhor jeito de começar é da estrutura da criação. Eu já tinha feito as perguntas, como que faz agora, Lucas? Participa mais comigo, por favor. Voltar de novo e fazer as perguntas que eu quero ver as respostas de novo. Então vamos que agora o Lucas tá atento nos primeiros minutos do outro episódio, ele não participou, mas aqui a gente entendeu sobre a motivação de Deus para fazer tudo isso, pastor. Sim. Motivação dele de começar tudo isso. Sim, nós comentamos, né, sobre essa pergunta que muitas vezes fica assombrando muita gente. O porquê que Deus criou tudo isso, qual foi a motivação de Deus criar o universo e dentro do universo criar o planeta Terra e dentro do planeta Terra colocar vidas, seres viventes, e hoje nós estamos aqui. Por que Deus fez isso? Tem muita gente que se questiona dizendo, eu não pedi para nascer, eu não pedi para eu estar aqui. Porém, eu acredito que quando a gente tem como a fonte de toda a força, toda a informação, todo o conhecimento, a palavra de Deus, é possível a gente responder essas perguntas. E até mesmo antes de responder a pergunta, vale a pena, eu acredito que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, sobre como nós, cristãos, enxergamos a palavra de Deus. Nós comentamos sobre uma matéria dentro da teologia que se chama apologética, que é a matéria que nos ensina, nos equipa a nós sabermos apresentar, explicar e defender a nossa fé. Porque tudo que a gente vai falar tem como base e origem aqui, então a gente precisa saber. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16 fala que a gente precisa estar pronto para responder com mansidão a qualquer pessoa que perguntar qual é a razão da nossa fé. Então eu acredito muito que a gente tem dentro da palavra de Deus respostas para essa e muitas outras perguntas. Então, qual é a motivação que Deus teve? O porquê que Deus criou todas essas coisas? Acredito que a resposta está em 2 versículos, no mínimo 2 versículos da Bíblia do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Onde os dois autores, tanto João quanto Pedro, eles se referem a Jesus como o cordeiro sacrificado, o cordeiro que foi morto, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Dentro da teologia, a gente aprende que no princípio criou Deus os céus e a terra, houve um pacto chamado o Pacto da Redenção. Deus, através da sua onisciência e da sua soberania, atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus, Deus já sabia que criaria o homem pecaria, por isso a necessidade de um preço a ser pago, a necessidade da redenção humana, do resgate humano. Salmo 49, versículo 7 diz assim, que o preço pago pela vida de um homem é muito grande e nenhum homem pode redimir ao outro homem. Nenhum ser humano pode redimir um outro ser humano. A única forma de redenção era através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A motivação de Deus foi criar o universo, né, a galáxia, a Via Láctea, o planeta Terra, o ser humano, para quê? Para nós termos a oportunidade de, nesse período curto de vida que nós temos, de ter um relacionamento com Ele. A motivação de Deus, que estava no coração de Deus ao criar todas as coisas, eu acredito que é a mesma motivação que existe até hoje, que é ter um relacionamento com a humanidade. Então a pergunta correta não seria por que Deus criou isso, é porque Deus me escolheu para participar disso tudo. Porque Deus nos deu o privilégio
de estarmos vivos, de respirarmos. Eu gosto muito de pensar sobre isso, de quão breve é a nossa vida, quão curta é a nossa vida. E a Bíblia deixa muito claro, em vários versículos. E o principal para mim é Tiago capítulo 4, versículo 14. Que diz assim, Tiago ele diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Tiago ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde, ele diz, a vossa vida é como um vapor, como uma neblina, como uma fumaça, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Salmo 90, Moisés escreveu esse salmo, ele diz que a nossa vida passa como contos ligeiros, os nossos dias se vão como contos ligeiros. Então, dentro desse período curto de vida que nós temos, eu gosto, Eduardo, sempre de falar o seguinte, a gente não pode medir o tempo olhando para frente. Por quê? Se eu quiser medir, esse ano eu faço 40 anos de idade. Se eu quiser medir o tempo para frente, eu vou olhar assim e falar, poxa, daqui 10 anos ainda eu vou ter 50 anos. 10 anos é muito tempo. A minha mente me aplica um trick, uma armadilha, diz, 10 anos é muito tempo. Agora, se eu olho para trás, como passou rápido os últimos 10 anos, aí eu vou ter noção dessa velocidade que a vida passa. Por exemplo, eu tenho 15 anos aqui na América. Na verdade, vou fazer em março agora 15 anos na América. Parece que foi ontem que eu cheguei. Parece que foi ontem. Eu tenho essa sensação sobre muita Sabe? coisa, principalmente quando eu olho pras crianças. Sim, eu tenho filhos também. Os meus filhos, meu Deus, já são. O meu menino já tem 10 anos de idade e a minha menina já tem 8 anos. E já parece que foi ontem que eles nasceram. Então, voltando ao nosso assunto, a gente precisa a ter sabedoria. Sabedoria. Gosto muito do Salmo número 90, porque o Moisés ele escreve outro versículo dizendo assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. A gente precisa saber contar os nossos dias, avaliar a nossa vida para que o nosso coração alcance sabedoria. E saber, ter no nosso coração muito claro, por que Deus criou tudo isso? Por que eu existo? Né? Aquelas perguntas básicas da vida, né? O que todo eu tô mundo se faz, fazendo em algum aqui? momento todo Pra mundo se onde- faz. Pra onde que eu vou? Cristão ou não, todo mundo faz a Todo pergunta. mundo O que faz eu tô essa fazendo aqui? Pra onde que eu vou? Da onde que eu De onde vim? que eu vim? São perguntas básicas, né? Que ficam pairando na mente do ser humano. Mas a motivação, creio, que levou Deus a criar todas as coisas foi o relacionamento com a humanidade. O relacionamento, foi o amor. Então Deus é uma pessoa carente que precisava de alguém para se... Não. Deus, Deus é autossuficiente. Deus é um mistério que nós só vamos entender quando chegarmos diante dele, na presença dele, e Paulo diz que nós conheceremos como somos conhecidos. Então a nossa mente vai transcender nosso nível de entendimento hoje, e aí eu acredito que nós vamos compreender tudo mesmo, tudo. Mas até agora a nossa mente é muito limitada, nós temos a nossa natureza caída, que nos prejudica muito, a nossa velha natureza nos limita muito. Mas acredito que a resposta para essa pergunta é o porquê Deus criou todas as coisas é para nos dar a oportunidade, nesse curto espaço de tempo, plantar para colhermos na eternidade. Vivemos a nossa vida de uma maneira pacífica, com propósito, sem perder tempo. Sem perder tempo. Cometendo erros, é claro. A gente, óbvio, nós vamos cometer, mas aprendendo com os erros, para a gente lá na frente, quando a gente chegar ao nosso dia, de fechar os nossos olhos, de partir dessa para uma melhor, seja como for. Seja como você define, Seja porque como a gente uma coisa define. Que a gente tem certeza, você sendo cristão ou não, é que um dia... Aí a gente vai passar dessa para melhor, né? Mas quando esse dia chegar, a Bíblia diz que nós estaremos ausente no corpo e presente com Cristo. É instantâneo. A morte, a vida após a morte, ela é instantânea. Seja a eternidade com Cristo ou não. Então só tem esses dois caminhos. Mas acredito que o motivo que Deus teve no seu coração foi esse, é o relacionamento, a oportunidade, é a graça, é o amor de Jesus, visando o plano da redenção, o pacto da redenção,
que foi estabelecido antes da criação do mundo. Antes do Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um pacto da redenção e Cristo foi sacrificado lá. Já sabia, Deus já tinha estava tudo planejado. Já estava planejado. Pastor, Plano da salvação. Você comentou uma coisa na primeira gravação que eu achei muito massa sobre a diferença entre a eternidade e a realidade de Deus em si, né? A nossa, que nós vamos para a vida eterna, mas não para a eternidade, porque a eternidade é fator único de Deus. Exato. Nós não seremos eternos, nós participaremos da eternidade. Porque qual é a definição de eternidade? A definição de eternidade é não ter início e não ter fim. É tipo aquele símbolo do infinito. Exato, não tem início. Ele é todo conectado, ele é infinito. Infinito. Deus não teve início. Não é o correto a gente falar sobre ou tentar descobrir quando que Deus porque tem umas outras, passou a existir. É porque tem umas outras perguntas que às vezes as pessoas fazem. E eu acho que todo mundo já se fez. Quem criou Deus? Não, exato. Essa é a pergunta que não existe resposta para essa pergunta. Porque ninguém criou Deus. Quando ele fala para Moisés, né, Moisés pergunta, mas no nome de quem que eu vou me apresentar para Faraó? Ele diz, o eu sou, Yahweh. Ele se auto-existe. Deus não foi criado. A criação é a origem de Deus. É a partir de Deus. Então, Deus é eterno. Porque ele não teve um início. A partir de Deus, tudo teve um início. Os anjos são seres criados. Os anjos não são autoexistentes. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é eterno. E a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre a Trindade, que foi quando a gente cortou, né? Quando a gente cortou, a gente estava falando sobre a Trindade. A gente estava falando sobre a Trindade. Mas a gente vai participar da eternidade. Seremos imortais quando a gente for com Cristo. Participaremos da vida eterna. Mas Deus é eterno. Porque Deus não foi criado. Então acalma o seu coração que vai chegar o dia de você ter a resposta para muita coisa que a gente não tem aqui hoje. Com certeza. Com certeza. Ou você vai ser arrebatado ou você vai encontrar Deus lá em cima, né? Então, assim, exatamente. Mas até esses tempos atrás eu tava vendo uma pessoa falar, mudando um pouquinho de assunto, mas aproveitando esse gancho. É seu, pastor. Que muita gente fala, né? Eu vou chegar no céu e vou perguntar para Abraão, para Isaac, Jacó, Davi, e fala, né? Todas essas figuras do Antigo Testamento. Mas eu acredito, e concordo com essa pessoa que falou, que eu acredito que há uma curiosidade no coração deles que estão lá. De conhecer a gente? De perguntar como é viver com o próprio Deus habitando em nós. Porque eles não tiveram o Espírito Santo. Eu nunca tinha me feito essa pergunta. Não, eu também, esses tempos atrás, eu escutando uma pessoa falar, eu falei, caramba, eles não tiveram a graça, o período da graça, eles viveram o período da lei. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado por porções. Você vê o Espírito Santo ungindo reis, se apoderando de Sansão, porções do Espírito Santo. É a partir de Atos capítulo 2 que o Espírito Santo é derramado. E é acessível para todo mundo. Que ele passa a habitar em nós. Então, essa pessoa falando, e eu concordei, que acredito que há uma expectativa no céu de quando nós chegarmos lá, eles virem perguntar para nós, como foi ter o próprio Deus habitando no teu coração? E a gente pensa, né? Não, como foi para Davi vencer Golias? Mas o privilégio que nós temos é maior do que eles tiveram. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que no último dia a Sodoma e Gomorra vai se levantar como testemunho contra essa geração. Ele falou que reis e profetas ansiaram ver e viver o que nós vivemos hoje. Porque foi a partir de nós, a partir da geração que Cristo veio, a partir de Cristo que tudo mudou. O véu se rasgou, o caminho está liberado. A gente mudou um pouco de assunto, né? Mas tá valendo. Inclusive, a gente vai ter um episódio exclusivo sobre Sodoma e Gomorra. Sim, só pra Gênesis a gente vai ter 10 episódios, pastor. Legal, eu vou deixar um gostinho de quero mais pro pessoal aqui. É isso aí. Deixa eu ler os episódios. Então, assim, pra vocês terem noção da intensidade que vai ser essa série pra vocês estão buscando Cristo, pra vocês querem aprender mais sobre as Escrituras,
Esse bate-papo sempre vai ser feito com uma autoridade maior, porque eu não tenho conhecimento suficiente pra poder passar nada pra ninguém. Sou novo nisso, então assim, pra vocês terem noção, a gente vai ter 10 episódios em Gênesis. O primeiro é hoje, começo de tudo, a criação. O segundo é sobre Adão e a origem da humanidade. O terceiro episódio, ele vai ser sobre Caim e Abel e a corrupção da humanidade. O quarto episódio vai ser sobre a história por trás do dilúvio, Noé. O quinto episódio, pastor, ele vai ser sobre a Torre de Babel, o orgulho e a dispersão da humanidade, porque foi na Torre de Babel que as pessoas começaram a falar línguas diferentes, né? Sim. Então isso vai ser no episódio 5. No episódio 6 a gente vai ter o Abraão, o chamado da promessa. No episódio 7, nós vamos ter a destruição de Sodoma e Gomorra, que o senhor acabou de tocar no assunto. No episódio 8 a gente vai ter Isaac, a continuidade da promessa. No episódio 9 a gente vai falar sobre Jacó e Esaú. E no episódio 10, a jornada de José do Egito. Então, assim, a gente vai trazer literalmente tudo sobre Gênesis. Só Gênesis vai ser 10 episódios. E vão ser horas e horas de bate-papo, pastor. Eu tava até comentando com o Lucas. A gente não sabe que dia a gente vai acabar de gravar tudo isso. Não Gênesis, mas a série inteira. Mas eu já consigo me imaginar quando eu terminar essa série, o conhecimento bíblico que nós vamos adquirir. E as pessoas que estão assistindo com a gente também. Exatamente. Bacana, a gente vai ter quase um pós-doutorado aí no negócio gravado pra galera. Em Bíblia, então assim. Mas hoje, voltando, a gente tá na estrutura da criação ali, o começo de tudo. E uma coisa que a gente bateu aqui foi em cima do dia 0. Sim. Dá pra considerar que esse dia 0 existiu? Não, eu acredito que, levando em consideração aqui os primeiros versículos, né? Bíblia, né? A gente... Qual versão que é essa Bíblia? A King James. King James? King James. Eu gosto muito da NVI também. Uso muito a NVI. Mas a King James, ela tem uma... Só pra deixar claro pro pessoal, eu vou ler na versão, os comentários que eu fizer vai ser na versão da NVI, na nova versão internacional, e o pastor Misael tá usando a King James. Só pro pessoal de casa saber que tipo de escritura a gente tá usando. Sim. E é legal pontuar que a King James, pra estudo, ela é melhor. E acho que é por isso que o pastor usa ele. Ela tem uma linguagem mais formal, mas ela é mais próxima ao original, fiel ao original. Mas a NVI, ela é muito mais fácil de compreender. Uma linguagem... E principalmente o tweet do podcast. Deixar tudo isso aqui fácil de compreender. Não, eu uso muito a NVI. Até para pregar na igreja, eu uso a NVI como base. Alguns estudos, mais estudos eu uso as outras. Não tem sem problema, pastor. E já que a gente comentou sobre versão de Bíblia aqui, às vezes a galera que não conheceu a Bíblia nunca não entende a diferença das versões, pastor. E já que a gente tem Gênesis 1, qual é a diferença? Vamos começar pela estrutura da Bíblia. Não, eu tinha um professor meu na faculdade que ele dizia assim, ó: ler a Bíblia por versões é a mesma coisa que beijar a noiva com véu. Porque a gente vai ter o gostinho mesmo de ter ali a Bíblia na sua originalidade quando a gente vai para o original, né? E hoje, a gente comentou sobre isso. Existem muitas opções, muitas ferramentas que a gente pode usar. Pastor, mas eu não sei nada da Bíblia. Tem aplicativos. Eu tenho um aplicativo chamado Bible Hub, que eu preparo as minhas pregações usando ele como ferramenta. No Bible Hub você tem comentários bíblicos, muitos comentaristas bíblicos. Você tem o Strong Number, que foi o que a gente comentou aqui. O Strong foi um teólogo que catalogou as palavras da Bíblia, do Antigo Testamento hebraico e aramaico, e o Novo Testamento grego. Então lá tem o Strong Number. Tem bíblias de papel, mas o aplicativo é excelente. Tem aqui, eu vou preparar uma pregação, eu vou lá, leio o versículo, releio ele, vou no Strong. Vou nos comentários para ver o que eu posso tirar daquele versículo bíblico. Então é uma ferramenta. Hoje todo mundo tem acesso. Não precisa nem ir para uma faculdade para aprender. Não, pode não, pastor. Pode um negócio sobre o... Bom, o que nós estávamos falando aqui hoje sobre a questão do dia 0 e dia 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai ter, eu acredito que na minha opinião, Eduardo, o versículo mais desafiador. Que se a gente acreditar nesse versículo 1 e 1, todo o resto para nós vai ser tranquilo. 1 e 1. No princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Então, se a gente acreditar nesse versículo da Bíblia, e aí voltando, um pouquinho anteriormente,
falando sobre apologética, falando sobre a gente crer que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. A Bíblia, sim, foi escrita por homens, mas a Bíblia foi inspirada por Deus. Todas as palavras, pontuações, tudo é inspirado por Deus. Dá pra se dizer que é Deus falando através dos homens. Deus falando através de homens. Literalmente. Sim, e a gente tem muita evidência para isso. Talvez até valha a pena a gente abrir um parênteses aqui e falar sobre essa questão, as evidências que a gente tem para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente tem, por exemplo, a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, num intervalo de 1.500 anos. A gente tem pessoas que tinham um alto nível de educação, por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi criado durante 40 anos no Egito, como neto do faraó, então ele foi educado nas melhores universidades. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, com exceção do último capítulo de Deuteronômio. O Moisés que escreveu os Gênesis? Moisés escreveu Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômios, o Pentateuco. Com exceção do último capítulo de Deuteronômios, porque Moisés já estava morto. Então foi Josué que escreveu. Então a gente tem doutores, a gente tem reis. Davi era um rei, escreveu, né, os Salmos. A gente tem pessoas simples. Amós, por exemplo, era um agricultor. No Novo Testamento a gente tem Pedro, um pescador. Paulo, um filósofo, um erudito. Paulo era muito educado. Falam para Paulo assim, se não foi o rei Agripa, se não me engano, que diz assim: Paulo, as tuas muitas letras vão fazer você enlouquecer. Porque ele era um homem muito estudado. Agora, um livro escrito por mais de 40 pessoas, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, por níveis de pessoas diferentes, não há contradição. A Bíblia se completa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se completa. É até muito interessante a gente falar sobre Gênesis 1 e 2 hoje. Tem um detalhe. O Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação dos céus e da terra, e o Gênesis capítulo 2 fala sobre a árvore da vida. Apocalipse capítulo 21 fala sobre o novo céu e a nova terra. E o capítulo 22 fala sobre a árvore da vida. A Bíblia começa e termina da mesma forma. Da mesma forma. São detalhes interessantíssimos. Interessantíssimos que a gente acaba vendo na Bíblia. Por exemplo, um outro argumento que a gente tem para provar que a Bíblia é verdadeira, e para mim é o argumento mais forte, é o conteúdo profético que há na Bíblia. A Bíblia tem um nível de conteúdo profético que é absurdo. O livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro... Para você ter uma ideia, a gente estuda o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse. E os dois foram escritos há 700, 800 anos de diferença. De tanta similaridade que há, a gente estuda juntos. Mas as profecias que mais impactam são as profecias referentes ao Messias, referente a Jesus. Isaías é o profeta messiânico. Isaías é uma Bíblia em miniatura, porque tem 66 capítulos no livro de Isaías. E ele fala com exatidão muita coisa que aconteceu com Cristo 700 anos antes. Como é possível alguém manipular isso? C.S. Lewis foi um dos maiores ateus e um dos maiores apologetas que já existiu na história. Ele diz assim que há um trilema, há um problema triplo na história de Jesus. Ou Jesus era uma pessoa louca, uma pessoa surtada, ou tudo isso foi uma invenção humana muito bem elaborada, porque para você conectar casos de 700 anos de diferença tem que ser algo muito bem elaborado, ou é verdade. Ou é verdade o que está escrito. Então não tem uma outra opção. E se a gente fosse para esse caminho, tem muita coisa para a gente falar sobre a veracidade da Bíblia, das Escrituras. Aqui quem manda é nós. Aqui quem manda é nós. Tem gente... Vambora. Então deixa eu recomendar para vocês, para a galera que está assistindo, um documentário chamado The Case for Christ. É a história de um jornalista chamado Lee Strobel. Quantas vezes eu já citei esse filme? Você já citou? Já... Fantástico! Cara, eu mandei para um amigo meu que é ateu. Não, cara, mas eu recomendo até vocês assistirem o documentário, que é melhor do que o filme.
documentário desse cara. Eu não já tive- sabia que tinha documentário. Tem um documentário. Eu já tive o privilégio de ver esse cara falando ao vivo. Quando eu morava em Atlanta, tem uma igreja americana lá chamada Passion Church, que eles sempre faziam seminários lá, e eu sempre ia. E eu já vi o Lee Strobel dar um testemunho, dar uma aula. O senhor prega em inglês também? Cara, não, no meu inglês é meio quebradão. Entendi. Não é porque é muito difícil, né? Eu sou bom no português, mas o inglês me derruba, sabe? Não, mas a gente arrisca, a gente fala. Como se diz no bom e velho, o português e o inglês. Do your jumps, né, pastor? É isso aí, the books on the table, né? Não, tô brincando. Mas assim, a gente se vira. A gente se vira. Não posso falar que sim, mas também não posso falar que não, né? Mas existe esse documentário, The Case for Christ, ele vai mostrar com muitos detalhes motivos sólidos, argumentos sólidos pra gente acreditar na Bíblia. Então, por isso, voltando aqui, ó. Se a gente crê, Eduardo e Lucas, nesse versículo 1 da Bíblia Sagrada, e no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo pra nós vai ser possível de crer. Não vai ter dúvida de quando a gente vê lá que Josué mandou o sol parar. E até é um erro, né? Porque não é o sol que roda, é a terra. E aí tem um episódio disso aí, tem que fazer um episódio disso aí, viu? Nós vamos fazer, tem que fazer um episódio disso aí. Tem episódio pra frente. Entendeu? O que nós temos pra lá frente é episódio. Esse é legal, cara, porque você sabe que a astronomia provou já que na história há um dia perdido. Há um dia perdido na história. E quando você vai lá pra história de Josué, quando ele manda o sol parar, ali fala quase um dia inteiro. E aí fala, a astronomia descobriu que há um intervalo de 23 horas e 20 minutos perdido na história. Aí os astrônomos ficaram doidos, né? Onde que estão esses 40 minutos para completar 24 horas? Eles foram para o livro de Isaías, quando o rei Ezequias pede para o relógio de acaso voltar a 10 graus, referente a 40 minutos. E a astronomia descobriu esse dia perdido na história, que a Bíblia já falou sobre isso, que a Bíblia já mostrou que é no episódio de Josué e no episódio lá quando o profeta Isaías profetiza para o rei. Mas são coisas muito interessantes. Então, se a gente crê nesse e no princípio, em princípio criou Deus os céus e a terra, tudo é possível pra gente crer. Porque a gente vai acreditar na eternidade de Deus, que Deus criou todas as coisas. O Salmo 33, versículo 6 diz que pela palavra Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos ao Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus era o verbo de Deus. Que tudo que existe foi feito a partir dele. Sem ele nada existiria. Então a gente vai ver, vai entendendo isso. E todas as questões que podem ser levantadas a partir daqui ficam fáceis de ser respondidas. Porque a gente crê que o versículo... Porque a gente crê que o versículo 1 é verdade. A gente crê que a Bíblia é verdadeira. A inerrância da Bíblia. A conexão absurda que existe nesse conteúdo profético. A arqueologia. A arqueologia é uma amiga da teologia. É algo que corrobora muito. Vocês viram um vídeo que saiu agora, esses tempos atrás, que os mergulhadores foram no Mar Vermelho e filmaram lá. Eu vi. O resto de carruagem. Exato. Tá lá no fundo do mar, pregado um monte. Quando o exército do Egito tentou atravessar, tá lá no fundo. Lá. Os caras desceu lá e filmou, velho. Isso aí eu não tinha visto. Você não viu eles? Tá lá um monte de carruagem, lanças, coisas, tudo lá no fundo, velho. A arqueologia hoje é uma amiga da teologia, porque muita coisa que a Bíblia fala, a arqueologia prova. A arqueologia demonstra. Então, a gente tem motivo. O que eu quero dizer para você que está assistindo hoje, antes de nós iniciarmos essa discussão, tenha a Bíblia como a fonte de toda a verdade. Porque existe uma verdade, né? Não existe duas verdades. E hoje a gente vê muitas pessoas relativizando. O relativismo tem imperado muito hoje. O que é o relativismo? Eu creio na minha verdade e você, Eduardo, crê na tua verdade. E a gente convive em paz. Mas isso não é o correto. Existe uma verdade. Uma verdade. Que não pode ser relativizada. A verdade absoluta. Que está aqui, ó. Está aqui. Tudo está aqui. E a gente tem provas. Não é somente uma fé irracional.
Eu gosto muito de pensar sobre isso, que a nossa fé, ao mesmo tempo que ela é irracional, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, das coisas que a gente espera, ou seja, há um certo ponto de irracionalidade, mas a Bíblia também fala, o texto que eu já citei, 1 Pedro 3:15-16, que a gente precisa estar preparado para responder qual é a razão da nossa fé. Romanos 12 fala que a gente precisa oferecer o nosso culto racional a Deus. Então a gente tem motivos de sobra para acreditar, Eduardo, que isso aqui é verdade. Que esse livro, sim, ele foi escrito por homens, mas ele foi inspirado por Deus. E tudo que está aqui foi a porção suficiente que Deus escolheu, decidiu nos dar para a gente crer nele. Sabe? Mas, então, o Gênesis 1:1, que é o dia zero, digamos, é o que vai fazer toda a diferença na vida de um cristão, na vida de qualquer pessoa, na verdade, não só um cristão. Se você crer, se nós crermos nesse Gênesis 1:1, todas as respostas se tornam possíveis, porque para um Deus que criou do nada tudo que existe, o universo, não vamos nem pegar somente o nosso planeta, a nossa galáxia, vamos pegar o universo. Existem bilhões de galáxias. Para um Deus que fez tudo isso, o que é difícil? O que é impossível? Nada. Nada. Não é à toa que ele é conhecido por milhares como Deus do O impossível. Deus do impossível. Para Deus, nada é impossível. E isso é literal. Isso é literal. Mas vamos lá. Cara, esse papo vai ser muito bom. Me parece que tá melhor do que o primeiro. Mas vamos lá. A gente tomou um rumo diferente, né? Não, mas aqui a gente pode tomar o rumo que a gente quiser, pastor. E de vez em quando a gente volta pra cá e toma outro rumo e volta pra cá de novo. Mas o intuito é a gente bater ali Gênesis inteiro e vamos começar pela criação. O interessante aqui é destacar o poder da palavra, que tudo foi feito pela palavra. Sim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite, passaram-se a tarde e a manhã, primeiro dia. Aqui, eu vou pegar no iPad que aqui tá mais resumido. Aí no dia 2, a separação das águas e a formação do céu. Deus cria o firmamento para separar as águas. O firmamento é chamado de céu. Isso aqui era uma outra pergunta interessante que eu esqueci de fazer no primeiro episódio. Deus pairava sobre as águas ou depois ele separou o firmamento das águas e depois que ele foi pro céu? Não, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porque Deus é um, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Sim, é aquela questão que nós falamos sobre a triunidade ou a trindade santa. São três, mas ao mesmo tempo é um. São três. Muitas pessoas usam um exemplo para explicar. Não é um exemplo muito profundo, mas dá pra gente entender. Por exemplo, a água, você pode ter ela em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas é a mesma essência. Tudo é água. Tudo é água. Não é outra substância a não ser H2O. Pessoas usam isso para entender a Trindade Santa, que é a mesma essência, mas em 3 formas diferentes. Mas a gente não pode falar que existem 3 deuses. A gente não é politeísta. A gente é monoteísta, acredita em um Deus apenas. E na Trindade. Revelado em 3 pessoas diferentes. Em 3 formas diferentes. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando ainda não existia forma. Vou fazer uma pergunta bem besta agora. O que significa pairava? Qual é a definição exata dessa palavra? Daria pra gente usar o Strong agora, né? Não sei se o nosso... Consegue dar um Google pra nós aí? O nosso Google ali... Eu nunca parei pra me perguntar o que significa essa palavra pairar. Mas imagina na minha cabeça é o quê? Deus flutuando sobre as águas, rodando sobre o oceano? Eu acredito que era mais nesse sentido aí. Entendeu? Eu vou usar agora aqui... Como se Deus fosse uma camada de escudo ali, uma luz envolvendo as águas em volta do planeta. O que é pairava? Eu acredito que vai ter como a gente achar aqui
e descobrir isso. Fácil. Vai achar antes de mim, quer ver? Rapaz, sabe aquela história que quando você quer achar alguma coisa você nunca consegue? Aqui, achei. Ó, esse aplicativo que eu tenho aqui é muito bom, cara. Vamos ver se ele vai agora nos ajudar aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá pro Strong Number. Ó. The heavens and the earth. É o versículo 2, né? Era até as formas de Deus. Espírito de Deus se movia sobre. Na minha versão aqui na NVI, se movia sobre a face das águas. Então, exatamente. Essa palavra aí. Essa palavra, aqui no versículo 2, e o Espírito se movia também sobre a face das águas. Na versão King James fala também se movia. Aqui deixa claro, fala, se movia sobre a face das águas. Então, eu acredito que é isso aí. And the Spirit of God was hovering. Essa palavra é a... Eu acredito que essa palavra é exatamente isso aí. É o se mover. Se mover sobre... A palavra pairava de Gênesis 1:2 aparece no texto original hebraico como uma coisa que eu não vou tentar falar, com a raiz que eu vou menos ainda, mas o número, o Strongs é H7363. Exatamente. É a palavra merahept no hebraico. Acho que eu falei a palavra aqui correta. Que no inglês é hover. Deixa eu já falo exatamente para você qual é a tradução dessa palavra. Mas a NVI e a King James usaram a mesma forma, então isso é um bom sinal. Ele falou aqui em Deuteronômio 32:11, o mesmo termo é utilizado para descrever uma águia que agita o ninho e paira sobre os seus filhotes. A palavra literal é ficar suave, relaxar, pairar. Então o Espírito Santo relaxava ali sobre as águas enquanto estava preparando para poder criar o restante das coisas. Talvez seria como uma águia chocando seus ovos, uma ave chocando seus ovos, proteção. Agora, quando a gente traz esse entendimento, fica fácil saber, porque ele preparou tudo para poder... Ele estava pairando para poder criar o restante das coisas. Exato. Ele se movia. Ele se movia sobre as águas. Aí, beleza. Aí teve o dia 1. Aí o dia 2... separação das águas e a formação do céu. Deus cria o firmamento para separar as águas. O firmamento é chamado de céu. Houve a tarde e a manhã e o segundo dia. Separação da terra, do mar e a criação das plantas. Deus ajunta as águas, formando os mares. Aí a parte seca surge e chama de terra. Então, o planeta, quando ele foi criado, a terra era só água. E depois, no terceiro dia, Deus separou a água da parte seca. A parte seca foi chamada de terra. E no dia 4, a criação do sol, da lua e das estrelas. Deus cria os luminares para separar o dia da noite. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Aí volta lá naquela reflexão que a gente começou a fazer aquela hora. Se a criação do sol, da lua e das estrelas, a criação do sol, basicamente, foi no quarto dia, e no dia 1 que a luz é criada. Sim. É o entendimento que a gente estava tentando ter quando a gente começou a gravar, é a diferença do sol para a luz. Porque ele deixa clara a diferença entre as palavras. Sim. É porque quando a gente pensa, criou quando volta no dia 1, a luz é criada, na minha cabeça é sol. Sim. Só que o sol foi criado no quarto dia. Sim. Essa é um argumento que muita gente usa, né? As pessoas que são mais céticas falam, tá aí um erro na Bíblia, né? Como que pode? Como é que é possível? Na primeira página? Só existe luz a partir do sol. Então, como que pode luz no primeiro dia e o sol no quarto dia? Mas a gente vai aprender, olhando para física, astronomia, que a luz ela não é somente a partir do sol. Existe luz a partir de outros fatores, outros elementos da criação. E aí a gente entra num tema, num campo que não é minha especialidade, mas a gente pode hoje ter acesso a muitos bons materiais especialistas. Quero repetir o que eu falei aqui na primeira momento da gravação. Indico para vocês o material de um físico, um cientista brasileiro, que infelizmente faleceu ano passado, professor Adalton Lourenço. Uma pessoa extremamente inteligente, cristão. Ele traz a Bíblia de uma maneira assim extraordinária, da forma que ele fala. Então, se você for pesquisar
o que ele fala sobre isso, ele fala que essa luz que Deus criou no primeiro dia não é o sol, é a luz que é emitida a partir de gases, a partir de fatores da criação que emitem luz independente do sol. Então, Deus cria. E quando ele fala sobre manhã e tarde, mesmo antes da criação do sol, ele diz que o dia de 24 horas é medido a partir da palavra Ion, que é a palavra hebraica para dia. Que quando ela é acompanhada, quando essa palavra é acompanhada de um numeral ou de um artigo definido, o dia, ou o dia 21º, o primeiro dia, no hebraico, é referente a um período de 24 horas. Certo. Então, a questão de manhã e tarde pode ser medida a partir dessa luz criada no primeiro dia. Isso é a fonte do doutor, professor Adalton Lourenço. Tem um outro cara também extraordinário, Marcus Erbelin, que ele fala sobre a criação, sobre o que a gente estava falando no começo, né? Que a Terra foi criada através de um design inteligente. Eu adorei essa definição. Eles falam, hoje a ciência fala muito sobre isso, que não é o evolucionismo, não surgiu do nada. Não foi o Big Bang. Não faz nada. O nada não faz nada. É isso mesmo, essa conclusão é óbvia. E como a gente citou aqui quando a gente tava gravando antes, né? O cara que ele acredita na teoria do Big Bang, ele tem muito mais fé do que a gente que é cristão. Gente que é cristão. Porque eu acredito eu que sou cristão, que Deus tem um propósito pra mim. Sim. Ele me criou aqui, eu já aprendi que a pergunta não é por que Deus criou tudo, é porque Deus me escolheu pra participar disso tudo. E a partir do momento que eu entendo isso, pronto. Sim. Dali pra frente eu vou buscar nas escrituras, vou buscar conhecimento. Agora o cara que ele acredita que o planeta veio a tantos por hora, bateu em outra coisa e explodiu, e depois é uma série de fatores assim que o cara tem que ter muita fé pra acreditar naquilo. Muita fé. Porque nada é comprovado cientificamente. Sim. É tudo teoria. E se a evolução fosse algo possível, a ciência teria que ter reproduzido isso. Toda uma teoria científica, ela precisa de reprodução, observação para ser contestada, para ser atestada. E nunca a ciência conseguiu reproduzir nada que envolve evolução. A evolução, a formação do planeta, como que, né, os embriões se transformaram em humanos, os macacos se transformaram em seres humanos. Nunca foi reproduzido isso. Então, a ciência, para quem acredita que foi a evolução, não tem muito argumento, não. Tem um podcast já de alguns anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, no Inteligência Limitada, do Vilela. Sim. Eles reuniram, lá tá o professor Adalto e tá o Marcus Erbelin, e tem mais uma pessoa que eu não lembro o nome. Foram 3 criacionistas discutindo contra 3 evolucionistas. Se não me engano, são 12 horas de podcast. 12 horas. Assistam. Eu assisti esse podcast. Eu lembro quando eu tava vindo pra... Que debate, hein? Eu tava vindo pra Seattle. Gastei 4 dias. Eu morava em Orlando e vim pra Seattle 4 dias na estrada. Eu finalizei esse podcast há quase 2 anos atrás, na viagem. Eu tava ouvindo, né? Ouvi um pouco. Mas é tremendo os argumentos que os criacionistas apresentam. É uma coisa muito óbvia, muito sólida. Mais até do que a ciência, do que a evolução. É porque no fim das contas, tem só 2 opções pra gente acreditar, né? Ou é a criação ou é a evolução. Aí volta num cara que o Lucas não gosta muito dele, no 38. E ele deixa claro assim, vamos lá, vamos colocar aqui se acreditar em Cristo, ser cristão ou não vale a pena. Se eu acreditar em Deus e não for verdade, eu me santifiquei, eu aprendi princípios, eu aprendi valores. Todo mundo ganha. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Se eu acredito em Deus, não é verdade. Mas e se eu não acreditar e for verdade? Você perdeu tudo. Aí você perdeu tudo. Então, assim, a gente tem 2 opções, né? Acreditar ou não acreditar. Sim. Se eu acreditar e não for verdade, todo mundo sai ganhando. Sim. Todo mundo sai ganhando. Agora, se você não acreditar e for verdade, meu amigo, aí tá com problema. Aí tá com problema. Aí, vamos lá.
No dia 5, a criação da vida marinha e das aves. Deus cria os peixes, as criaturas marinhas. Deus cria as aves que voam sobre a terra. Deus abençoa os seres vivos, ordenando que se multipliquem. Houve a tarde, a manhã e o 5º dia. Aí no dia 6, que era a discussão que a gente tinha entrado sobre a Eva. Deus cria os animais terrestres, gado, feras e répteis. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aí a pergunta que eu tinha feito é: a Eva foi feita no mesmo dia que o Adão? E tem alguma outra passagem depois na Bíblia em que Deus volta a trabalhar? Volta a criar mais alguma coisa? Eu acredito, né, tendo como base a Bíblia, que Eva foi criada, né, no mesmo dia, não no mesmo momento. Porque a Bíblia fala que no 6º dia Deus criou os seres viventes e no 7º ele descansa. E depois não há registro na Bíblia dele voltar a trabalhar no sentido da criação, criar algo a mais. Ele entrega o domínio para Adão e Eva, para o homem, para a humanidade, o domínio da terra, mas não há registro. Então, não foi no mesmo momento. Mas foi no mesmo dia. Mas foi no mesmo dia. Seguindo aqui a Bíblia, aqui no Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27. Aí fala: criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Então, no primeiro princípio ali, todos os animais se alimentavam de vegetais. E a dieta do homem também era restrita a frutos. Frutos e verduras. É por isso que eu gosto de fazer lá na igreja. Então, no começo... No nosso jejum de Daniel, a gente volta às origens, né? No princípio ali, então, até um leão, então, era vegano. É o que vai acontecer quando Jesus voltar e vai haver a restauração da natureza. A Bíblia diz que o leão e o cordeiro vão caminhar juntos pacificamente. Então, não vai mais haver morte. Porque a morte, aí eu acredito que é um assunto já para outro episódio, Gênesis capítulo 3, ela é resultado do pecado. Até então aqui era tudo perfeito. Era tudo o homem perfeito. tinha acabado de ser criado, não tinha dado tempo ainda. O pecado, o Gênesis capítulo 3, a partir do 3, é registrada a maior tragédia. Não existe maior tragédia na humanidade que se assemelha a Gênesis capítulo 3. Porque foi ali que a porta se abriu pro mal se instalar na natureza humana. De Pandora, né? Exatamente. Foi ali foi a entrada do mal. Tudo que há de mal hoje, por que nós morremos, sofremos, há doenças, há guerras, por que aconteceu o massacre dos judeus, por que agora está acontecendo guerras, várias guerras no mundo, resultado de Gênesis capítulo 3. Antes não tinha tudo isso. Então... Tem como a gente imaginar quanto tempo que demorou isso acontecer até o primeiro pecado? Não, a Bíblia fala sobre a questão, a partir do 7º dia, né, Deus descansa e depois tem o relato da queda. Não tem como a gente saber quanto tempo Adão viveu em santidade quanto tempo ele viveu em perfeição, a vida perfeita. O fato é que chegou um momento, que aí Gênesis 3 vai falar que a serpente, o mais astuto dos animais, chega e convence, seduz, Eva. Engana. Paulo fala lá em 2 Coríntios que a serpente enganou, seduziu Eva. E aí o pecado entra no mundo. Mas saber em dias literais, quanto tempo... Não tem como saber. Tem como. É porque quando a gente lê assim, do capítulo 1, aí o capítulo 2, aí no capítulo 3 já é o relato da queda. Então, assim, como o livro tem 66 livros e na segunda página, ali no 3º capítulo já cai, a gente não consegue, às vezes, ter essa ideia e achar que foi num dia, no outro e já depois já deu errado. Então, eu acredito que passou-se um tempo, porque Adão colocou o nome nos animais, Adão governou, então teve um período de tempo, mas não tem como a gente ser preciso nisso. Certo. Pastor, antes disso, dá pra eu falar que o verbo foi o que começou tudo, ok? A partir do verbo de Deus, tudo se foi
feito. E o inimigo, ele aprendeu que o verbo tinha poder a partir disso? O inimigo, aí é uma outra questão, mas dá pra gente pincelar isso, que vocês vão usar muito no terceiro episódio, a partir de Gênesis 3. O diabo estava com Deus, foi criado por Deus, participou, viu todas as coisas. O diabo era um querubim. Exato. Então ele estava no céu, no princípio. E quando ele cai, ele vem com todo esse conhecimento, com todo esse poder. Tanto que ele induz, de alguma forma, a Bíblia não deixa claro, mas de alguma forma ele se apodera da serpente e ele fala através da serpente, que em Apocalipse a gente vai aprender que a antiga serpente era o Satanás. Então foi o próprio Satanás, através da serpente, que induz Eva, seduz Eva, engana Eva. Eu já vi algumas teorias que falam que ele possessou ele estava possesso da serpente. Exato. Como uma possessão espiritual. Pode. Eu já vi algumas teorias. A Bíblia não deixa claro nesse gênero. A gente vai entender lá em Apocalipse, quando João fala sobre a antiga serpente. E aí que é Satanás. A gente vai entender aqui esse Gênesis 3. Então, desculpa, qual que era a tua pergunta mesmo, Lucas? Se dá pra entender que ele aprendeu o poder do verbo a partir disso. Ele já sabia. De alguma forma, ele teve conhecimento da ordem que Deus deu para Adão, de não comer do fruto. Porque no versículo 3, no capítulo 3, ele vai abordar exatamente esse assunto com Eva. Foi isso mesmo que Deus falou para vocês, não comam. Ele sabia da ordem direta que Deus havia dado para Adão e, consequentemente, para Eva, que Adão relatou isso para Eva, porque Eva sabia. Ela sabia, porque quando a serpente vai seduzir ela, coagir ela a fazer aquilo, ela fala, mas Deus disse pra ela fazer. E agora, lembrando aqui, um ponto assim, chave nesse conhecimento do poder do verbo pelo diabo foi quando Deus dá a sentença para a serpente, né? Obviamente pro diabo, ele diz, olha, e nascerá da semente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Você ferirá o pé, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aqui também é uma referência clara a Cristo. Ao Messias. Ao Messias. O poder do verbo de Jesus foi conhecido pelo diabo desde essa época. Desde esse tempo. Então não podemos subestimar o diabo. A Bíblia nos dá poder. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala para a gente estar revestido de toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do maligno. A Bíblia nos dá condições de, através do sangue de Cristo, do nome de Cristo, vencer o maligno. Mas a gente não pode subestimá-lo. A gente não pode pensar que, tá sob meu pé, vou... Ele tá rodando aí há mais tempo, né, gente? Ele deixa claro pra nós, pra não brincar com ao nosso derredor. Deus deixa claro pra gente não brincar com o pecado. Você fugir do pecado. Fugir da aparência do mal, que dirá do próprio mal. Então, não podemos subestimar tudo isso. O diabo, ele sabia, o objetivo dele sempre foi derrotar, acabar, não com Deus, não com Jesus, porque Tiago diz assim que os demônios, eles... eu brinco que, às vezes lá na igreja, que os demônios são mais crentes do que muito crente. E Tiago diz assim que os demônios, eles creem e tremem diante de Deus. Eles sabem. Então, como ele não pode atacar Deus, ele vai atacar quem é a imagem e semelhança de Deus. Isso vem acontecendo desde a queda. A gente pode falar que isso é até lógico, né? Desde a queda. E esses demônios são a terça parte dos anjos que desceram junto com Lúcifer. Que foram expulsos do céu. Foram expulsos do céu. Expulsos do céu, junto com Lúcifer. Exatamente. Certo. Você quer complementar mais alguma coisa? Não? Não, é isso. Pode voltar aí. Vamos voltar. Não, aqui a gente não tem freio não, meu amigo. E aí a gente chega na parte do 7º dia. 6º dia, Deus criou o homem, criou a mulher e deu as ordens. Aí beleza. Aí o capítulo 2 já fala assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizará e nesse dia ele descansou. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que realizara na criação.
Então, a conclusão que a gente tem aqui desse primeiro episódio, que a ideia é trazer da criação, trouxemos vários pontos, várias dúvidas e tudo, mas o que mais me chama atenção aí no caso a gente já vai partir para um lado de uma pregação, deixar uma mensagem aqui, é que tudo foi feito pela palavra. Sim. E muita gente, pastor, estando na igreja ou às vezes não estando, não entende o poder da palavra, que a palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Sim. Eu queria que o senhor discorresse em cima desse assunto para nós, da importância da palavra. Sim. Dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, Sim. dentro de tudo que a gente acredita. Sim. Ó, se a gente for levar aqui para essa parte que tudo que foi criado pela palavra, pelo verbo, a gente vai ver que é Jesus. Jesus é o verbo. Estava com Deus, habitava com Deus e era Deus. João capítulo 1, versículo 1. As nossas palavras também têm poder. Porque a Bíblia fala sobre que a nossa palavra tem poder de vida e de morte. Pelas nossas palavras somos condenados ou absolvidos. Para mim, o principal capítulo da Bíblia que fala sobre palavras é Tiago capítulo 3, que vai falar sobre o poder da língua. Leiam depois. O Tiago capítulo 3 vai falar que a língua é como o leme de um navio, que por menor que seja, ele é pequeno, mas ele dá destino, ele muda cursos. A Bíblia é como uma faísca que coloca fogo em um bosque, em uma floresta. A gente precisa vigiar com o que a gente fala. É muito importante isso. E a gente vive numa cultura hoje, até nós comentamos um pouco hoje sobre isso, a gente vive numa cultura que, infelizmente, a grande maioria das pessoas é analfabeta biblicamente falando. As pessoas não conhecem. Tem um vídeo que viralizou esses dias atrás no meio dos crentes de eu não lembro o nome dele, mas era um comediante que ele falou lá no stand-up dele, que as pessoas saem de lá e começam a ler a Bíblia. Eu vi isso. Ele é cristão. Ele não é cristão. Ele não é cristão e Deus tá usando ele pra evangelizar, cara. Aquilo lá, sabe o que é aquilo lá? É a realidade que nós pastores vivemos. É a realidade que nós pastores vivemos. A realidade que você enfrenta todo dia. É a realidade que a gente enfrenta, que as pessoas, a minoria das pessoas leem ou estudam a Bíblia. É a minoria das pessoas. A maioria das pessoas faz o quê? Faz exatamente o que aquele cara falou. Vai na igreja no domingo só pra pegar o filé mignon. Você já leu? A Bíblia é tudo pra mim. Você já leu? Não, é muito grande. Mas e Harry Potter? É 5 livros. 5, toda a série inteira. Então, a gente tem hoje um analfabetismo bíblico muito grande no meio dos cristãos. E quando eu digo analfabetismo, não é a pessoa que não lê a Bíblia. É a pessoa que lê e não entende, não para estudar. É o analfabetismo funcional, né, da coisa. Sim, exatamente. É a pessoa que se contenta com o pouco. Atos 17, vem me lembrando aqui algumas coisas da Bíblia. Atos 17, Paulo ele fala que o povo de Bereia, uma cidade, eles eram mais nobres do que os outros povos, porque eles, pensa bem, eles escutavam o apóstolo Paulo pregando na sinagoga, e eles iam para casa, eles iam verificar se aquilo ali era verdade mesmo, e depois vinham discutir com Paulo. Vovó, aquilo que você falou lá semana passada é assim mesmo, ó. Lá no Antigo Testamento tem isso, tem aquilo. Hoje, a gente não vê pessoas discutindo. Se a gente, como pastor, que tem a função de pregar a maioria dos domingos, não tiver temor a Deus, a gente tem uma forma de induzir pessoas. A gente tem que ter temor a Deus para pregar o que está na palavra, porque se a gente não pregar o que está na palavra, muitas pessoas recebem aquilo que a gente fala. Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ele fala sobre a realidade da última geração. E me preocupa muito isso. Porque ele fala assim, nos últimos tempos, os homens seriam avarentos, amantes de si próprios, mas ele diz assim, ó, as pessoas teriam coceiras, comichão em seus ouvidos para ouvir aquilo que lhe agrada. Então, hoje tem muitas pessoas que vão para os púlpitos, vão para a internet, pregam uma mensagem que não é mensagem cristocêntrica. Aí volta lá naquilo que a gente falou no comecinho do episódio sobre a verdade relativa. Sobre a verdade relativa. Eu sempre falo assim, ó, nós não podemos participar de uma igreja que é mais próxima da nossa casa. Não vá para a igreja que é mais próxima da sua casa, vá para a igreja que é mais próxima da sua Bíblia. Vá para a igreja que o pastor prega a Bíblia.
Se na tua igreja o pastor prega a Bíblia, não importa se ela é moderna, antiga, contemporânea, tradicional, vá aonde a Bíblia é pregada. Como diz hoje aí na modinha, se é parede branca, se é parede preta, né? Eu não posso falar muito, que lá na nossa igreja a parede é preta. Mas, voltando naquela tua pergunta, a gente precisa moldar as nossas palavras, direcionar as nossas palavras baseadas no que está escrito aqui. E eu acho que, se não me engano, a psicologia tenta descrever essa atitude dos humanos de tentar ouvir aquilo que nos agrada como a echo chamber, se não me engano. Que é aquela coisa de querer ouvir a própria voz ou a própria opinião através das coisas. Então, o algoritmo, por exemplo, do Instagram, ele vai te mostrar aquilo que você quer. Então, você sempre vai ouvir a mesma coisa. A mesma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo, Lucas. E isso é muito perigoso, cara. É muito perigoso porque nem tudo que nos agrada é importante, é necessário para nós. Eu digo assim, que o evangelho, ele tem mais a ver com confronto do que com conforto. Tem mais a ver com renúncia do que com conquista. É muito mais a ver. Então, se o evangelho não está nos confrontando, não está nos fazendo perder as coisas, renunciar a coisas, a gente está no caminho errado. E eu acho que é aquela questão que eu já falei com o Dudu algumas vezes sobre as pessoas que tentaram levantar a Arca da Aliança lá quando Davi foi tentar andar. Sim. A Bíblia, o conhecimento dela é um peso, uma bênção, um peso, mas a ignorância é uma bênção maior do que o conhecimento. Sim. Essa passagem é muito interessante porque a arca, simbolizando a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab por 20 anos, se eu não me engano, são 20 anos. E ali não houve diferença naquela casa. Uzá, o jovem que morreu quando tentou segurar a arca, ele era da casa de Abinadab. Então, ele se acostumou com a presença. E, infelizmente, quando a gente se acostuma com alguma coisa, a gente não valoriza aquilo. Então, aquilo foi o resultado da morte de Uzá. Ele tentou segurar a arca porque não tinha reverência. A lei era clara contra aquilo. Quando foi para casa de Obed-Edom, em 3 meses a Bíblia diz que tudo o que ele tinha prosperou. Então você vê uma diferença de uma casa que valoriza e de uma casa que não valoriza. O cara ganhou o toque de Midas. Tudo que ele encostava dava certo. Exatamente. Ele prosperou em tudo. Todos os negócios, família, saúde, tudo. Porque valorizou a presença de Deus. Então, a gente precisa, voltando na questão de palavras, ter muito cuidado. Nós somos pais aqui. Você já é pai, Lucas? Não, ainda não. É casado? Sou. É casado. Então, o nome de Jesus vai ser pai. Né? Logo. A gente quer pai. A gente quer esposo. A gente tem uma responsabilidade gigante nas nossas mãos. A gente que é homem, cara. Cara, eu tô muito empolgado porque eu acabei de voltar do Legendários. Fiz o Legendários 2 semanas atrás. Cara, é muito bom. É muito bom. Nós nem vamos fazer um merchandise aqui pra galera. Pode abrir, você que tiver a oportunidade de fazer o Legendários, faça, cara. Faça. Vocês façam. Porque é algo assim que resgatem nós. Eu não posso falar. É um commitment que a gente faz lá. Porque eu não quero. Se a gente falar, estraga a experiência de quem não foi ainda. Mas é algo que, até onde eu posso falar, eu posso dizer que resgata em nós aquilo que a sociedade vem destruindo, que é masculinidade. Aí eu falo na igreja, o Robson provavelmente já me ouviu falar, os homens não gostam quando eu falo na igreja, sabia, Eduardo? Isso aí. Eu falo, gente, o sucesso e o fracasso de uma família, de um casamento, não é 50% e 50%. Não é dividido 50% para o homem e 50% para a mulher, na minha opinião. E eu tenho essa opinião visando a Bíblia. É no mínimo 60% para nós homens e 40% para as mulheres. Porque a Bíblia diz assim, que como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça das nossas Então a responsabilidade de fazer dar certo é nossa. nossa Responsabilidade. Quando um gerente de uma empresa vai mal, o que acontece? Ele é substituído. Quando ele vai bem, ele é promovido. A responsabilidade está no gerente.
E a nossa responsabilidade como líder das nossas casas é gigante. Nós não podemos nos omitir disso. E as nossas palavras como homens dentro da nossa casa têm um peso gigante. Um peso muito grande. Então, se na nossa casa a gente tem palavras de bênção, palavras de positividade, se os nossos filhos nos observam, os nossos filhos veem nosso exemplo, falando coisas e controlando a nossa língua, a gente está moldando uma sociedade, está fazendo bons cristãos, né? Moldando, dando um bom exemplo. Agora, se a gente não observar as nossas palavras, a gente está condenando uma geração. E pastor, a Bíblia vai falar que o homem é a cabeça da casa e a mulher o pescoço. Me explica essa história, porque tipo assim, se é nossa obrigação, pelo menos 60%, e eu concordo com isso, como é que você faz quando o pescoço tá parado pra frente e a cabeça querendo virar pro lado? Esse é o ditado, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. E a gente brinca que a mulher é o pescoço porque dá direção para a cabeça. Mas Efésios 5 é o texto áureo ali, o texto principal para a gente tirar essas conclusões, que fala sobre o dever do homem amar, como Cristo amou, e o dever da mulher se submeter. Agora, a gente vai escutar, e aí tem um pastor que eu gosto muito de escutar sobre família, que é o pastor Juscelio. Não lembro o sobrenome dele agora, e ele fala muito sobre isso. E ele fala assim, que a mulher, ela tem um poder tão grande de persuasão que esse poder precisa ser controlado. Esse poder precisa ser moderado. E somos nós que temos o dever de moderar o poder tão grande que a mulher tem. Por isso que a necessidade da submissão da mulher. Quando há esse casamento, quando essa união perfeita, flui a harmonia dentro das coisas. O pescoço, entre aspas, vai estar harmonizado, sincronizado com a cabeça. E não vai haver conflitos, não vai haver atritos. Pastor, então não vai. Você está falando que no casamento não vai ter briga? É óbvio que não, todo casamento vai ter as suas diferenças, mas são coisas minoritárias, são coisas, nas coisas majoritárias, importantes, tudo vai estar sincronizado, unido. Então, se houver, eu sempre falo assim, que no casamento, a gente precisa entender o papel de cada um. Se eu, como marido, entender o meu papel e a minha esposa, a Tami, entender o papel dela, pronto. A gente vai estar funcionando. Vai ser funcional, vai ser possível. A gente vai viver, conquistar, a gente vai vencer junto, superar. Agora, quando a gente não entende nosso papel, aí acontece conflito. Aí a cabeça quer para um lado, o pescoço quer para o outro, né? Aí acontecem os conflitos. Uai. Com sono, era? Não, aí eu dormi tarde demais ontem. Mas assim, o que eu achei interessante é que assim, isso aqui nasceu pra ser uma série bíblica. A gente já foi em Apocalipse e voltou. E o recado que eu quero deixar pra todo mundo é... Eu não sei se aqui é onde a gente vai levar. Eu sei que a gente vai fazer a Bíblia inteira. Você que não entende da Bíblia, você tem que vir pra cá entender com a gente. Porque, como o pastor Misael já falou, tem muito analfabeto funcional bíblico aí. E isso que a gente tá trazendo, pastor, eu tô com isso na cabeça até agora. A gente falou aí de vários outros assuntos e eu tô com isso na cabeça até agora. Às vezes, isso aqui nasceu com o propósito de levar o conhecimento pras pessoas. Porque, pastor, muita gente não dá conta de sentar sozinho e entender isso aqui. Sim, sim. Eu não dou conta de sentar sozinho e entender isso tudo. Tanto é que eu já li Gênesis 2 vezes, tentei me preparar pra estar aqui com o Senhor e tem perguntas que não tem resposta ainda. Sim. E a gente vai levar essa Bíblia, esse funcionalismo, esse entendimento para as pessoas. E não vai ser só sobre Bíblia. Porque aqui a gente já tá falando agora sobre um conselho pro casamento. Sim. Sobre o homem entender o lugar dele. Sobre a mulher entender o lugar dela. E no fim das contas a gente começou na Bíblia. Já foi pra família. E tá tudo envolvido. E todo mundo só tem a ganhar. É verdade. Todo mundo só tem a ganhar com isso, cara. E nós vamos encerrando esse episódio por aqui, para nós não estender ele muito demais, porque nós vamos fazer aí, são 66 livros, só Gênesis tem 10 episódios, pastor. Só Gênesis tem 10. Eu queria dar a oportunidade pro senhor deixar uma mensagem naquela câmera ali, que é a do senhor. Tá bom. Que o pastor vai estar aqui de novo no segundo episódio. Esse episódio, pra quem assistiu ao vivo, ele vai sair na segunda-feira. Na próxima segunda agora tá saindo. E a ideia é a gente postar 2 episódios por semana.
Eu quero que o senhor deixe uma mensagem, pastor. De tudo que a gente conversou aqui, o senhor entendendo qual que é a nossa proposta, entendendo o que a gente está tentando fazer com tudo isso que Deus entregou na nossa mão, quero que o senhor fale com o pessoal e deixa para eles um convite, uma mensagem. Tá bom. Tô muito feliz de estar aqui. Mas a mensagem que eu quero deixar é baseada no que a gente falou aqui. Qual que seria se você tiver que avaliar hoje de 0 a 5, 0 a 10, qual seria o nível da tua crença, da tua fé na Bíblia Sagrada? Será que você realmente está entregou o teu coração a tudo que está escrito aqui, ao Deus que inspirou essa Bíblia a ser escrita? Sim. Se a resposta for baixa, o nível for baixo, eu convido você a orar comigo nesse momento, para que Deus fortaleça a tua fé. Porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Então, para que o Espírito Santo opere no teu coração agora um querer, para que ele dê para você agora sede, fome da palavra dele. Porque tudo isso vai passar, tudo vai passar. A gente está agora preocupado, muita gente apavorado com o que está acontecendo agora no governo, o início desse governo, tudo. O que vai acontecer? Tudo isso vai passar um dia, isso vai virar história um dia, mas o que está escrito aqui vai permanecer. Isso aqui já permaneceu, já sobreviveu a guerras, a pestes, a terremotos e nunca vai passar, nunca vai passar. Então eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, para que aumente a tua fome e a tua sede por que está escrito aqui, pelo Deus que inspirou essas palavras a serem escritas. Amém? Senhor Deus, quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui, falando sobre a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir também que o Senhor possa visitar cada pessoa que assistiu ou que está assistindo, vai assistir esse episódio. Que o teu Espírito Santo toque agora. Coloque em nossos corações mais sede, mais fome da tua palavra. Que coloque, Senhor, mais paixão, mais amor pelo Senhor no nosso coração. E que os medos, os pavores, que tudo que há nesse mundo que compromete a nossa paixão por Ti, agora perca força, perca importância na nossa vida. E que a nossa vida, o nosso coração, nossa família possa ser impactada pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Muito gente. obrigado, pastor. Eu quero deixar o convite para todo mundo. Segundo episódio. No segundo episódio, nós vamos falar sobre Adão e a origem da humanidade. Eu vou pedir uma coisa que eu não pedi ainda. Para esse episódio poder chegar a mais e mais pessoas, vocês têm que ajudar a gente aí com uma curtida, com um comentário, com um compartilhamento. E o que eu quero falar para você é o seguinte. Lê a Bíblia na sua casa e se faltar entendimento, vem cá no Inédita América, porque nós vamos estar trazendo todo o entendimento. O pessoal mandar perguntas também, né? Manda perguntas para nós também, o pastor vai estar aqui para responder. Se a gente não responder, deixa as perguntas no comentário desse que a gente responde no próximo episódio. Eu sei que a Bíblia não é fácil de ser entendida, mas se você tiver a unção, tiver o Espírito contigo, pede para Deus te dar o entendimento antes de você ler. Fala, Deus, eu vou ler a sua palavra agora. Eu vou pegar aqui nas suas escrituras, me dá o entendimento. E se ficar abstrato ainda, vem cá no episódio da Inédita América, porque a gente vai explicar tudo aqui sobre Bíblia e vamos entregar tudo que a gente tem, né, pastor? É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado. Vejo vocês no segundo episódio. E é isso. Um abraço. Um abraço, pessoal. And we all miss you. Hey, life is like a seesaw, it's up, then it's down. It's all about progress, you can't stop now. Take a step every day, look back and see miles. Could make it to the top.